Oi, pessoal. Nós continuamente estamos falando sobre o livro de Atos. As duas últimas vezes que nós conversamos é sobre nós falamos sobre superficialmente o livro de Atos. Nós começamos a falar sobre os discípulos, mas a última vez eu falei sobre as 5 festas, a da Páscoa, da Ceifa, Pentecostes, Trombeta e Tabernáculo. Eu falei sobre essas 5 festas. E eu continuamente estou falando sobre o mundo que flui por Jesus Cristo. Então, a Páscoa, pela morte do Cordeirinho, nós pudemos ser salvos do pecado e recebemos a salvação. A Páscoa quer dizer passar. O que passou? Passou o juízo. Se o cordeiro não tivesse morrido, nós teríamos que receber o julgamento. Mas, porque o cordeiro morreu e o sangue passou na porta, foi passado na porta, então quando vê, o juízo já passou por essa casa, olha, tem sangue aqui. Já morreu. Então a gente não precisa entrar nessa casa. Então o anjo que estava julgando, ele vê o sangue na porta e ele passa reto por essa casa. Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Então todo o julgamento pelos nossos pecados já passou. Agora nós somos lavados, nós somos limpos. Por essa fé, nós recebemos a salvação do julgamento, da maldição. Então, a festa da ceifa, Jesus Cristo é o primeiro fruto. Então, Então, está escrito, que se os ramos são limpos, então a raiz também é limpa. Você planta a mesma semente na terra. Então, o primeiro fruto que surge, se é esse, então os outros frutos que estão por vir vão ser da mesma forma. Jesus Cristo é o primeiro fruto que vai ressuscitar. É a primícia. Então, Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, ele venceu o pecado e a morte. Então, assim como Jesus Cristo, Jesus, se ele é a nossa primícia, se ele é a cevada, nós também somos cevadas. Jesus, como nosso primeiro fruto, se ele é a soja, nós seremos soja também. Então, quando vem aquele primeiro fruto, o restante dos outros frutos serão iguais daquele mesmo campo. Jesus Cristo morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Dessa mesma forma, por causa do pecado, nós tínhamos que receber a destruição. Mas Jesus Cristo ressuscitou e assim, junto com Jesus Cristo, nós também no último dia ressuscitaremos. No Antigo Testamento também fala sobre a festa das trombetas. É a alegria de tocar a trombeta. Então, a festa da trombeta está falando sobre a volta de Jesus Cristo.
Está falando que o anjo ele vai tocar as trombetas no último dia. Tem pessoas que dizem hoje em dia que são Jesus. Com certeza vai vir o dia da trombeta. O anjo, ele vai vir com a trombeta junto com o Senhor Jesus. E por último, a festa do tabernáculo, junto com Jesus Cristo que ressuscitou, nós também viveremos uma vida eterna junto de Jesus. Então, primeiro é a festa da Páscoa, onde Jesus Cristo morreu para lavar nossos pecados. A festa das primícias, que é a primícia que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se tornou o primeiro fruto da ressurreição. E da Pentecostes é quando o Espírito Santo entrou em nós. E naquele tempo, todos viram as pessoas cheias de Espírito Santo quando veio o Espírito Santo sobre vós. E recebendo o Espírito Santo, até agora, foi o espírito mal quem nos arrastou e quem nos conduziu. E sendo arrastado pelo espírito mal, nós somente podíamos receber a morte, a destruição. Mas Jesus Cristo, no nosso lugar, ele morreu, nos salvou do pecado. E quando Jesus Cristo habitar nesse mundo, o Espírito de Jesus, ele vai entrar da mesma forma em todos nós e vai nos conduzir. Todas as atitudes da pessoa começam pelo coração. Por aproximadamente 10 anos, eu eduquei os presidiários. E sempre que eu tinha um momento assim em silêncio, eu me encontrei muito com assassinos e eles me contavam como eles acabaram matando as pessoas. Eles não falavam para ninguém, isso daí era algo que somente eles sabiam. E eles começavam a falar como mataram as pessoas. E falando sobre como eles mataram as pessoas, o que eles faziam? Eles começavam a falar sobre o passado. Foi assim que eles mataram uma pessoa. Então, quando a gente vê essa história deles, antes deles matarem uma pessoa, primeiro é formado um coração dentro deles. Então, dentro dos seus corações, quem tem o coração cheio de querer de jogo de aposta, então essa pessoa vai querer jogar. Porque são coisas que começam pelo coração. Quando eu estava no exército a gente tinha um momento de receber treinamento. E eu recebi o treinamento de comunicação. E eu aprendi o código Morse. Então, essa vida era bem complicada, né? Então, assim, muitos soldados fugiram. Então, na nossa base, o que a gente fazia? Então, por uma semana, eles não podiam, estudando, pensar em outras coisas. Então, sábado e domingo era dia de folga. Então, quando eles tinham um momento assim em silêncio, eles pensavam silenciosamente sobre a vida, sobre a namorada. Então, quando surgia esse tipo de folga no coração, eles queriam fugir. Então, para que eles não fugissem, o que o exército mandava fazer? Eles mandavam eles trabalharem. Então, depois que acaba o trabalho, eles tinham que descansar. Então, eles não davam nenhum tipo de folga. Eles começavam a mandar cavar.
a terra. Aí no dia seguinte mandava tapar de novo esse buraco. Ou seja, não dava tempo para pensar. Se tivesse oportunidade para pensar, pensavam na terra natal, pensavam na namorada. Então as pessoas sendo arrastadas pelos pensamentos fugiam. Então o que eu vi no exército? A maioria das pessoas são arrastadas pelo seu pensamento e acabam cometendo pecado. E no exército, as pessoas, elas começam a ter tempo para pensar, armam o assassinato e acabam matando. Então, Satanás coloca o pensamento. Então, Jesus coloca um coração diferente em nós. Ele coloca o coração de que o nosso pecado foi perdoado. Quando eu penso nisso, eu fico muito surpreso. Então, dentro de mim tem um coração de lascívia. Então, é difícil não pecar. Então, tem a maldade, então é difícil não cometer maldade. Então, Satanás coloca um pensamento em nós. E Jesus Cristo faz o trabalho de lavar todos os nossos pecados do coração. Como Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados, porque o nosso coração fica lavado do pecado, a gente pode agradecer e glorificar a Deus por isso. Mas o que conduz o nosso coração é o Espírito. Eu falei aquela vez, que a última vez que o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, ele arrasta o nosso coração para cometer pecado. Mas na Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, agora já não é mais o espírito mau que nos arrasta. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. E dentro do coração de Jesus, de Deus, tem a cruz. E pelo sangue dele, ele lavou os nossos pecados perfeitamente. Ele faz a gente perceber essa verdade. E assim a gente recebe felicidade, recebe liberdade e recebe alegria. Então, no livro de Atos, o que os discípulos fizeram? Conforme a palavra de Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a vitória de Deus... Então, Jesus Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Porque simplesmente Ele já lavou todos os nossos pecados. Então, esse perdão do pecado sendo espalhado, porque todo esse pecado do nosso coração foi perdoado, o Espírito Santo pode entrar no nosso coração. Antes, quando o nosso coração estava cheio do pecado, por mais que eu quisesse não cometer pecado, eu somente podia cair no pecado. Mas agora, a partir de agora, o Espírito Santo de Deus entrando no nosso coração, não é mais o pecado, não é mais o espírito mau que está no nosso coração. Ele expulsou todas essas coisas. Não é incrível? Então agora nós fomos lavados. E assim a gente recebeu liberdade contra o pecado. Lá em Hapcheong, no interior do nosso país, tinha um jovem. Ele, por dia, ele tomava a bebida mais forte da Coreia, que é o soju. Ele tomava 10 garrafas. Normalmente, quando pouco 8, quando muito 12 garrafas. Ele era um completo alcoólatra.
Um dia eu visitei aquela igreja daquela cidade e a esposa dele, que é a irmã, me procurou e falou e chorando falou: pastor, eu não aguento mais. O meu marido, pelos últimos 20 anos, todo dia está bêbado. Pelos últimos 20 anos, eu não tive nenhuma conversa normal com ele. Parece um inferno, pastor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, pastor. E eu falei para a irmã: irmã, para de chorar e traz o teu marido. E no dia seguinte, ela trouxe o marido. Ele quase não comia. Ele vivia esse mundo alcoolizado. Ele tentava de todas as formas parar de beber. E ele frequentava zelosamente a igreja. Ele queria ser um membro da igreja bonzinho, mas porque todo dia ele estava bebendo, ele se esforçava muito para parar de beber, mas não conseguia. E assim trouxe o marido ele primeiro comeu e depois esse marido dela, depois do café da manhã, já tomava 2 garrafas de soju. Ele pegava essas 2 garrafas e derramava numa tigela e tomava o soju de tigela. Então, o soju, quando você toma num copinho desse tamanho. Ele começava o dia com essa tigela. E à noite, tinha uma garrafa vazia aqui, tinha uma garrafa vazia ali, tinha umas 10 garrafas vazias. A esposa tem que tirar essas garrafas, era o maior sofrimento para ela. E eu e aquele irmão nos sentamos. No coração desse irmão, ele tinha um pensamento quanto à bebida. Ele sabia que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Morreu pelos meus pecados, mas ele não tinha descoberto ainda que ele era santo e perfeito. Então, os discípulos apóstolos, no livro de Atos, vendo Jesus Cristo ressuscitado no 3º dia, antigamente eu era escravo do pecado, mas Jesus Cristo morrendo na cruz, ele já lavou todos os meus pecados. Agora eu fui justificado. Descobrindo essa verdade, o coração deles foi renovado e foi lavado. E eu, junto com aquele jovem, abri a Bíblia. Eu abri Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10, versículo 15, está escrito o quê? 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre enquanto estão sendo santificados. Quem é a única oferta? Jesus. Então, com uma única oferta. Não pelo sangue de bodes e de bezerros. Então, por uma oferta que Jesus Cristo fez, ele já aperfeiçoou o nosso pecado, já nos aperfeiçoou do nosso pecado. E ele nos santificou para sempre. Ele nos aperfeiçoou para sempre. E nos santificou para sempre. Então, se ele falou que nos santificou, então quando Deus vê, nós somos santos. Então, nós podemos sujar a nossa camisa. Mas se nós colocarmos na máquina de lavar, ele fica limpinho. Por mais que seja uma esposa suja. Mas se ela colocar na máquina de lavar,
não vai ser lavado perfeitamente, né? Mas quando Jesus nos lavou, ele nos lavou perfeitamente, perfeitamente, assim, sem deixar nenhum defeito para trás. Então, no livro de Hebreus está escrito o quê? Normalmente nós chamamos a igreja de santuário. O santuário, existe somente um santuário. Antigamente, o Salomão ele construiu em Israel um santuário e foi um templo e foi destruído. E depois eles reconstruíram. E nesse templo, esse é o verdadeiro templo santo. No mundo só existe um templo e no céu existe um templo. Então, para os judeus, somente aquele templo de Jerusalém é o verdadeiro templo. Mas os judeus, eles têm uns locais de reunião em outras cidades do interior para se reunirem. Esses lugares de reunião nós chamamos de igreja, que não é o templo. O templo é somente um em Jerusalém. Mas em Jerusalém, antigamente, então, eles construíram o templo naquele lugar onde antigamente Abraão ofertou o seu filho. Então, agora tem o Muro de Lamentações em Jerusalém. Mas se vocês cavarem aquela terra, tem a rocha que Abraão queria ofertar o seu filho ali. Então, nessa terra, o único templo é aquele. Não tem como existir templo em outro lugar. Os judeus jamais construíram um templo em outro lugar. Então, tem aquele templo e tem o templo do céu. Então, naquele templo de Salomão, eles matavam ovelhas e bois e bodes. E esse sangue era passado nos chifres do altar. Por isso, assim, a pessoa recebia um perdão do pecado. Mas Jesus Cristo morrendo na cruz, e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, esse sangue foi derramado em que templo? Não no templo de Jerusalém. Por que não foi derramado no templo de Jerusalém? Porque Jesus Cristo está no templo do céu. Quando Moisés ele fez o tabernáculo, ele viu o santuário, ele viu o templo do céu, e conforme essa imagem ele fez aqui na terra. E conforme essa imagem, na época de Salomão, ele fez o templo. Então somente tem 2 templos. Um está lá no céu e o outro está aqui nessa terra. Ali no Monte Moriá é onde existe o verdadeiro templo da terra. A gente pode dizer que o local onde a gente tem culto é o lugar santo, mas Deus não reconhece isso como um templo. O templo que Deus reconhece é o que está no céu e na terra. O templo que está no céu e o templo que está na terra, qual é a diferença? O templo dessa terra pertence ao mundo cronológico. Então, nessa terra é um mundo que é dirigido pelo mundo
do tempo. Então não existe nada eterno aqui, mas pelo contrário, todas as coisas no céu são eternas. No mundo do céu não flui o tempo, mas nesse mundo da terra flui o tempo. Então hoje nós estamos compartilhando essa mensagem pela TV de canal. Aí vocês vão falar, amanhã, ontem eu escutei isso na TV. Eu escutei isso há 10 anos. Quando o pastor pregou ano passado na TV, ele falou assim. Por quê? Isso acontece porque o tempo passou e se torna passado. Se vocês escutarem a minha mensagem na TV, isso já vai se tornar passado daqui a pouco. Então, nessa terra, tem a ordem do tempo. Passado, presente, futuro. Isso pertence ao mundo cronológico. Mas quando a gente vai para o céu, porque é algo eterno, não tem mudança de tempo. Então, nessa terra, Jesus Cristo lavou perfeitamente o nosso pecado. E se é passado nos chifres do altar do templo do céu, então, embora ele tenha lavado o nosso pecado, com o passar do tempo, então, esse sacrifício pelo pecado se torna passado. Então, se está no passado, aquele sacrifício pelo pecado, se ele está no passado, ele não consegue lavar o pecado do presente. Então, os sacerdotes que matavam ovelhas e cabritos para lavar o pecado no Antigo Testamento, todos os dias eles sacrificavam pelo pecado e sacrificavam de novo e de novo. Mas Jesus Cristo, com o sangue que ele derramou na cruz, ele derramou lá no céu, no templo do céu. E foi ali que o nosso pecado foi eternamente perdoado. Eu vou ler somente uma palavra de Hebreus capítulo 9. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Está escrito como? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangues de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, pelo sangue derramado na cruz, foi lavado eternamente os nossos pecados. Por isso, nós podemos dizer que nós fomos justificados. Na próxima vez, eu vou continuar falando sobre isso. Muito obrigado. Até logo.